Bandidos invadem casa em Fundão e ameaçam um casal de idosos. Eles foram agredidos. Os criminosos usaram um espeto de churrasco e uma tesoura para torturar as vítimas por 30 minutos. Faltam coletes para a Polícia Militar Capixaba. A denúncia é da Associação Geral dos Militares, que pediu que o caso seja investigado. Até coletes vencidos estariam sendo utilizados pelos PMs. O jovem que assassinou namorada depois comeu churrasquinho ao lado do corpo vai a júri popular na semana que vem. Motorista leva fechada no trânsito e cai no valão da Avenida Leitão da Silva em Vitória. 3 pessoas feridas em acidente na segunda ponte. Entre as vítimas, um idoso de 71 anos. Balconista cai em golpe do telefone e perde R$500. O bandido se passou por parente da vítima. Continua a campanha de vacinação de cães e gatos em Jardim Camburi, Vitória. O bairro registrou um caso de raiva em morcego. Como estimular as vendas e atrair a atenção do consumidor em época de crise, hein? Assunto de mais uma palestra em Pratos Limpos da Rede Tribuna. E ginastas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica estão em Vitória para intensificar os treinos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandidos invadem casa e rendem casal de idosos em Fundão. Chegaram a agredir uma das vítimas. Também fizeram ameaças com um espeto de churrasco e uma tesoura. Com medo, eles abandonaram o local e voltaram a morar no município da Grande Vitória. Só deu para carregar o que cabia na carroceria do carro. O casal de idosos deixou tudo para trás para não morrer. É difícil, né? Você construir as coisas, você viver num lugar que você gosta, você tem que sair correndo. O assalto aconteceu na localidade de Costa Azul, litoral de Fundão. O aposentado de 70 anos estava na varanda quando 3 bandidos invadiram a casa. Um deles estava armado. Os criminosos renderam o aposentado e foram atrás da mulher dele. Na hora, ela costurava numa área nos fundos do imóvel. O casal foi torturado durante mais ou menos uns 30 minutos. Botaram uma tesoura no pescoço dele, um espeto de churrasco na costela, e o cara que estava com o revólver toda hora vinha, e foram para dentro de casa, 2, e toda hora o cara vinha e ameaçava, dava soco, falava que era para ficar quieto, para não reagir. Isso aí, foi tenso mesmo, muito tenso. Até um amigo do casal que apareceu para fazer uma visita acabou rendido. A sorte foi que a costureira e o marido aproveitaram o momento de distração dos assaltantes para correr e pedir ajuda. Nessa fuga, o aposentado acabou se machucando. Foi o segundo assalto que eles sofreram em menos de 2 meses. Da outra vez foi, eles entraram pela porta do comércio, me renderam e depois renderam meu marido. E levaram nós para dentro, prenderam nós dentro do banheiro e estavam pegando as coisas. Ia levar o carro, tudo. As coisas, eles estavam pegando tudo que tinha dentro de casa. Só não levaram porque alguém viu e gritou, pediu socorro e eles correram. Por causa da insegurança no interior, o casal começou a reformar a casa onde morou por quase 40 anos aqui na Grande Vitória. Os dois só não imaginavam que teriam que fazer a mudança às pressas. É que a obra ainda nem acabou. O carro que os assaltantes usaram para cometer o crime foi recuperado pela polícia. O veículo era roubado, mas até agora nenhum bandido foi preso. Antes de ontem teve uma reunião na Enseada das Garças com o pessoal, com todo mundo lá da região. Eles estão apoiando, mas o efetivo deles também, eles falam que é pouco, que não dá para rodar, que não sei o quê. Então a gente não tem segurança de jeito nenhum. Olha, a Polícia Militar disse que todas as questões são discutidas com a comunidade. Os policiais têm trabalhado conforme as adequações e pedem ajuda da população para prender os suspeitos. É só ligar 181. E a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado, mas até agora ninguém foi detido. Engavetamento na segunda ponte e 3 pessoas feridas.
A traseira do EcoSport ficou completamente destruída. No veículo havia 2 pessoas, o motorista de 71 anos e a pessoa do carona que teria sofrido ferimentos graves. Os 2 foram socorridos para o Hospital São Lucas. O acidente aconteceu na segunda ponte no sentido Vila Velha-Vitória no início da tarde. A batida envolveu também esse outro carro. Cada condutor deu a sua versão. Segundo o condutor do veículo EcoSport, ele estava vindo no mesmo sentido que o Fiat Siena, que seguia logo atrás dele. Nisso, uma motocicleta que estava à frente do seu veículo foi tentar fazer uma conversão irregular e ele automaticamente reduziu. Quando ele reduziu, o veículo que vinha atrás colidiu na sua traseira. Segundo a condutora do veículo que vinha atrás dele, falou que quem ia fazer essa conversão irregular era o condutor do EcoSport. Sendo assim, também colidiu na traseira dele. A condutora do Siena foi socorrida para um hospital particular em Cariacica. Dos 3 feridos, apenas o idoso continua internado. A Associação de Militares do Estado denuncia a falta de coletes para os PMs. Quem não tem o equipamento está tendo que revezar com o colega de trabalho. Já parou para imaginar como seria um policial militar trabalhando sem o colete ou como mostra esse vídeo com o colete vencido? Não é certo, não. Tem que ter colete. Corre risco, né? A maioria do uso sem colete. É perigoso. Pode até parecer um absurdo, mas isso vem acontecendo. A denúncia é da Associação Geral dos Militares do Estado. A entidade afirma que os coletes estão sendo recolhidos para troca. Aí não tem equipamento suficiente para todo mundo. Tem muito policial ficando desprotegido a caminho de casa ou do serviço. Está ocorrendo em muitas das unidades da Polícia Militar um revezamento. O que é isso? Existem poucos coletes, então os coletes ficam retidos nos batalhões e quando o militar ele vai assumir o serviço no batalhão, ele pega o colete para trabalhar. Então, nos demais trajetos, casa, trabalho, casa, batalhão, batalhão, casa, ele fica desprotegido, mais fardado. Policiais do 11º Batalhão, localizado em Barra de São Francisco, noroeste do estado, chegaram a receber esse comunicado oficial. A circular determina que os militares devolvam as placas dos coletes que já venceram. O mesmo documento afirma que ainda não há coletes novos para fazer a devida troca. A repercussão em cima dessa circular foi muito grande e a imprensa acabou tomando conhecimento do caso. Para evitar mais polêmica, os comandantes dos batalhões aqui da Grande Vitória passaram a fazer o mesmo comunicado de maneira informal. A Associação Geral dos Militares do Estado só ficou sabendo disso porque recebeu inúmeras denúncias. A maioria chegou pelo WhatsApp, meio que mais tem sido usado para divulgar as ordens. Como de fato não tem colete para todo mundo, isso é fato, e tentando não ficar mal, né, com o governo talvez, existe agora essas determinações não por escrito, para que não chegue mais nenhum documento à imprensa. Mas existe sim determinações verbais em unidades, inclusive da Grande Vitória, para que os praças devolvam os coletes balísticos para que possa ocorrer esse revezamento, uma vez que não tem colete para todo mundo. Pois é, a PM informou que 1.000 novos coletes já estão disponíveis na corporação para substituição dos coletes que vão vencer. Ressaltou que nenhum policial vai ficar sem o equipamento e que outros 2.000 coletes já foram comprados. Carro cai em valão na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Mãe e filha estavam no veículo. A cena chamou a atenção de quem passava na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O carro foi parar dentro do valão, na altura do bairro Santa Lúcia. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. No veículo estavam 2 pessoas que não ficaram feridas. As 2 foram retiradas do carro por trabalhadores aqui da região. Este vídeo feito no momento em que a condutora e uma adolescente eram resgatadas. Mãe e filha seguiam para o bairro Jardim da Penha, onde a garota de 13 anos estuda. Edsônia afirma que caiu no valão depois de ser fechada por este outro veículo. Ia entrar um carro aqui na rua, ele para sair de trás dele jogou o carro dele para lá. Aí pegou na lateral do meu e jogou lá no valão. Neste outro carro estavam 2 estudantes que seguiam para a UFES. Eles também não ficaram feridos. O motorista não quis gravar entrevista, mas o carona disse que o amigo tentou desviar de um terceiro carro. O camarada ter freado na frente dele, ele freou o carro também, tirou um pouco do rapaz que freou, né? E a mulher que estava do lado acho que meio que se desesperou
Aí encostou um carro no outro e ela puxou tudo lá para dentro, terminou que ela caiu. Em outubro do ano passado, este outro veículo capotou e também foi parar dentro do valão. Nele estava uma cabeleireira de 33 anos que não se feriu. O capotamento foi a poucos metros de onde aconteceu o acidente de hoje. Para o universitário, as obras na pista contribuem para que ocorra esse tipo de situação. Essa obra aqui tem mais de anos que está ocorrendo aqui, nunca acaba. Esse valão sempre foi aberto, sempre já tem projetos para ser fechado, até hoje não fechou. Independente de ter a obra ou não, a gente tem que ter cuidado. E como tudo não passou de um grande susto, os dois motoristas chegaram a um acordo, selado com um carinhoso abraço. Em relação às obras, o DR disse que a previsão é que elas sejam concluídas em dezembro e afirma que há sinalização adequada para alertar os motoristas. Balconista cai em golpe por telefone e deposita R$500 na conta de bandido. As lágrimas são mesmo de revolta. A balconista de 46 anos foi enganada por um bandido que se passou por um parente dela e a convenceu a depositar R$500 para consertar o carro que estava quebrado na estrada. A balconista estava de folga quando o telefone da casa dela tocou. Do outro lado da linha, um homem a chamou pelo nome e disse ser o cunhado que mora na Bahia. Ele estava vindo com a esposa para a casa da balconista, mas precisava de dinheiro porque o carro havia quebrado no meio do caminho. A voz do criminoso era bem parecida com o familiar da vítima e até o carro que supostamente havia quebrado era igual ao dele. Essa pessoa falava comigo do outro lado da linha. Deposita o dinheiro para mim porque estou aqui só com talão de cheque e cartão de crédito. Sendo essa voz idêntica do meu cunhado, com sotaque nordestino. O golpista disse que o veículo tinha quebrado no quilômetro 28 da BR-101, próximo à Serra Sede, e precisava de R$750 para pagar uma peça e a mão de obra. Ressaltou que estava sem dinheiro e a mecânica não aceitava cheque nem cartão de crédito. Para confirmar as informações, fez a balconista conversar com outro homem que se passou por vendedor. Aí ele falou que dependia de mim para entrar em contato com o mecânico que chama Toninho. Aí imediatamente eu liguei para esse mecânico que me atendeu com muita educação, o sem vergonha, e ele falou comigo como e quanto que ia ser o trabalho. Aflita, a balconista passou o número do celular da filha para receber os dados da conta para depósito. Como não tinha dinheiro, ela recorreu a vizinhos, conseguiu juntar R$500 e depositou na conta indicada pelo golpista, que estava no nome de uma mulher. O bandido ainda pediu que enviasse o comprovante de depósito via WhatsApp. Quando contou o que tinha acontecido, o marido ligou para os parentes que moram na Bahia e descobriu que ninguém havia saído de lá. A balconista custou a acreditar no que tinha acontecido. Foi muito bem armado, foi muito bem esquematizado, sabe? Porque a gente vê que acontece muito lá fora com as pessoas, mas com você acha assim, será que vai acontecer comigo? Olha, a polícia sempre faz o alerta, né? É preciso verificar com outras fontes antes de fazer qualquer depósito, ainda mais num caso desse. Termina amanhã a campanha de vacinação de cães e gatos em Jardim Camburi, Vitória. Agentes da prefeitura vão de casa em casa vacinar os animais. O alvo são cães e gatos que vivem num raio de 500 metros de onde foi encontrado um morcego com o vírus da raiva. Por isso, é importante que os moradores recebam os agentes de imunização. Eles vão estar identificados com crachá e uniforme. Lembrando que a raiva é uma doença grave e mata em 100% dos casos.